E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Legal! Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um princípio um tanto quanto controverso e polêmico, porque depende muito da percepção de cada um. É o Kyoda Kyoa Gyo Hajime. Só por hoje farei o meu melhor. Inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações e não esquece de dar o like nesse vídeo, porque dá trabalho para fazer, gente. Vocês não têm noção. Gratidão, fique comigo. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do princípio Kyoda Kyoa Gyo Hajime, que significa só por hoje farei o meu melhor. O que representa para você farei o meu melhor? Né? Fazer o nosso melhor é fazer aquilo que está dentro das nossas capacidades cognitivas, capacidades físicas e capacidades intelectuais, mesmo no sentido de e energéticas também, né? Então assim, quando a gente observa esse princípio do Kyoda Kyoa Gyo Hajime, a gente precisa entender que fazer o nosso melhor fazer o nosso melhor não pode ser um sacrifício. Fazer o nosso melhor tem que ser algo prazeroso, algo que traga pra gente um alento. Então, quando a gente fala, olha, eu vou fazer o meu melhor, e aí a gente precisa sempre tentar recuperar a memória do porquê nós estamos fazendo o nosso melhor. Vou dar um exemplo bem prático. Eu odeio arrumar a cama, mas eu adoro deitar numa cama arrumada. Então, observe o seguinte, eu não estou fazendo o meu melhor para mim quando eu não arrumo minha cama, porque eu estou deixando o quê? Eu estou deixando de usufruir de uma sensação tão gostosa de deitar numa cama arrumada. Então observa esse conceito, né? O que é fazer o seu melhor? Fazer o seu melhor é trabalhar dentro de um aspecto de responsabilidade. Muitos de nós estamos fazendo home office hoje, né? E o home office ele não é assistido, ele não é monitorado, ele é uma atividade em que você tem as suas tarefas, você executa as suas tarefas e você entrega um resultado, um complemento ali no final do dia. Você pode fazer as suas tarefas da melhor forma possível dentro do teu período de tempo, né? Mas, como a gente está em home office, pode ser que a gente exceda um pouco o horário, que a gente perca um pouco a noção. Então, fazer o seu melhor também é observar isso, né? Eu estou trabalhando, eu devo executar as minhas tarefas em 8 horas por dia, então eu vou me organizar para fazer as minhas tarefas em 8 horas de trabalho. Não vou permitir que eu me desorganize ao longo do dia, que eu vá fazer outras coisas, que eu vá assistir televisão, que eu vá cuidar das crianças e acabe tendo que estender o horário para poder fazer todo esse processo que eu não fiz durante o dia, porque vai dar a sensação de que você está trabalhando além daquele horário estabelecido. Fazer o seu melhor é fazer as coisas com esmero, com cuidado, com atenção. É você empenhar a sua atividade com foco naquilo que você está fazendo. Ter foco nesse momento de isolamento social é fundamental para você executar as tarefas, porque a gente toda hora está sendo distraído, porque nós não estamos num ambiente específico e propício para a atividade que nós estamos executando. Nós estamos num ambiente residencial. Então é importante que você trabalhe muito forte o foco. Fazer as coisas com foco e concentração é fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor também consiste em respeitar todas as regras, em respeitar todas as leis, em respeitar todas as questões. Se tem uma lei dentro da sua residência que a sua esposa estabeleceu de sujou a louça, lave-a, você precisa respeitar essa lei. Ou então não suje a louça, faça o seu melhor. Né? Fazer o seu melhor também consiste em saber escutar e saber falar na hora certa. Por quê? Porque nós estamos convivendo num processo de pessoas muito tempo juntas. E isso pode trazer aí um certo desconforto, uma certa
uma certa rebeldia, principalmente adolescentes, né? Então a gente precisa entender, né, qual é o nosso melhor nesse ambiente, no nível de convívio. Eu preciso estabelecer um convívio correto, eu preciso conhecer as pessoas profundamente e eu preciso saber lidar com a diferença de cada uma. Isso é fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor consiste em você não deixar para fazer o que é de hoje no dia de amanhã, né? Então você procrastinar as suas tarefas é não fazer o seu melhor, é você estabelecer aí uma dificuldade, porque você sempre vai procrastinando, você vai deixando as coisas de hoje para amanhã. E isso vai acumulando. Então hoje você tinha uma tarefa, amanhã você vai ter duas, porque você não fez a de hoje vai fazer amanhã. É importante sabermos qual é o nosso limite. Eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, né? O sapo, ele é um animal extremamente adaptável. Dizem que ele é um animal até pré-histórico e tal. Por que ele é adaptável? Porque ele consegue se adaptar rapidamente aos ambientes, né? Então, ele é um animal que ele vai se adaptando àquilo que tem em termos de condições. Se você pegar um sapo e colocar numa água fria, com uma chama embaixo, ele vai ficar ali quietinho. A água vai esquentando e ele vai ficar quietinho, ele vai se adaptando àquele mundo, né? Só que o que acontece? Como ele é um ser muito adaptável, ele acaba morrendo cozido por ele não perceber, através da sua adaptação, que ele está sendo cozinhado. Nós, seres humanos, temos essa mesma característica num grau um pouco diferenciado. A gente vai se permitindo as coisas, vai se permitindo as coisas, vai se permitindo as coisas, até que chega um momento em que nós explodimos, em que nós perdemos a consciência, nós perdemos a racionalidade e a gente acaba sendo até um pouco grosso ou sendo mal educado, enfim, nós perdemos a paciência. Por que a gente se permite a isso? Porque a gente entende que a gente precisa ir se adaptando, né? A gente precisa ir entrando na regra do jogo que nos é imposto, né? É importante você entender uma coisa, isso não é fazer o seu melhor, porque fazer o seu melhor consiste em primeiro você cuidar de você, para depois fazer algo pelo outro. Então, se você está se adaptando demais a regras que você não concorda, ou a situações que te trazem um estresse ou uma questão que te fazem mal, você precisa se atentar, porque isso não é fazer o seu melhor, isso é fazer o seu pior, o pior para você. Primeiro você tem que estar bem para poder continuar fazendo as coisas bem para os demais. Então presta atenção nisso. Fazer o seu melhor também consiste em estabelecer limites entre você, os que estão ao redor e até mesmo entre você e o seu trabalho. Se você entende que o seu trabalho está te trazendo um estresse ou te está trazendo complicações até mesmo à sua saúde, imponha limites. Olha, eu vou estabelecer, eu vou começar a trabalhar às 9 e eu vou parar de trabalhar às 18 horas. Além disso, eu não vou trabalhar. Então, organize-se para que o seu dia caiba nesse período de tempo. E se alguém lhe delegar alguma tarefa adicional, saiba falar não. O não, às vezes, ele pode parecer uma coisa meio pejorativa, né? Mas a gente precisa entender que nem sempre a gente precisa abraçar tudo. O que importa é aquilo que a gente tem como consciência e o que vai trazer para a gente uma sensação de paz e de continuidade. Se você precisa abraçar algo que está te trazendo desconforto, você não está fazendo o seu melhor. E tenha certeza absoluta que aquilo que você abraçou não vai ficar tão bom quanto deveria. Então presta atenção, se estão te impondo atividades adicionais pelo fato de você estar de home office e você acredita, né, porque é uma questão de crença, que você é obrigado a pegar essas atividades por conta dessa situação de crise, você vai trazer mais sofrimento para você e você não está impondo limites. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e daqui a pouco você vai estar num nível de saúde mental e num estresse tão grande, tão tremendo que você não vai conseguir mais trabalhar.
Então, presta atenção que os princípios do Reiki, eles vêm para nos trazer lucidez, para nos trazer elucidação das questões. Então, observa nesse sentido. Pessoal, quero agradecer a vocês que estão aí e quero dizer o seguinte, o nosso próximo vídeo a gente vai falar a respeito do último princípio, o quinto princípio, que é o Kyoda-kyo-wa Hito-ni Shinsetsu-ni. Só por hoje, serei gentil com todas as formas de vida. Fique em paz e até a próxima.